Repórter CBN. Terça-feira, 9 de junho de 2026. A quinta turma do Superior Tribunal de Justiça deve julgar hoje um pedido de liberdade da influenciadora digital e advogada Deolane Bezerra. Ela cumpre prisão preventiva desde 21 de maio. Deolane Bezerra é suspeita de lavagem de dinheiro, associação com o tráfico de drogas e de integrar o primeiro comando da capital. A defesa dela alega que não existe risco concreto à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal. Ao menos 5 pessoas foram presas numa operação contra uma quadrilha que aplicou golpes de quase R$200 mil numa empresa no Rio Grande do Sul. Os suspeitos foram localizados no Rio Grande do Norte. Segundo a polícia, eles se passavam pelo chefe da companhia para enganar funcionários do setor financeiro. O ministro da Fazenda, Dario Durigan, anunciou que vai liberar o acesso a documentos sobre registros de casas de apostas no país. Ele também disse que a pasta fará uma força-tarefa com a Controladoria Geral da União para agilizar os trâmites. O governo havia decidido impor sigilo a processos que tratam da autorização para o funcionamento das bets no Brasil. Em alguns casos, o período chegava a 1 século. E bombardeios do exército israelense contra as cidades e vilarejos deixaram ao menos 14 mortos no sul do Líbano. Entre as vítimas está um adolescente de 16 anos. Tel Aviv ainda emitiu ordens de retirada que citaram pela primeira vez toda a cidade de Tiro, incluindo bairros cristãos que eram preservados. A decisão foi tomada porque integrantes do Hezbollah estariam operando no local. Os militares israelenses, no entanto, não apresentaram provas das ações. No horário de Brasília, 11 horas e 3 minutos. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Carlão de Freitas. 11 horas, 5 minutos. Bom dia! Está começando o CBN Esportes desta terça-feira, 9 de junho de 2026. Uma terça-feira com toda a repercussão da preparação das seleções que vão disputar a Copa do Mundo. Começa quinta-feira, hein? México e África do Sul abrem o Mundial dos Estados Unidos, do México e do Canadá. E falando em Copa do Mundo, vamos de seleção brasileira. Ederson foi a novidade da seleção no treino de ontem em Nova Jersey, nos Estados Unidos. O Brasil foi a campo com 25 jogadores para iniciar a preparação para o jogo de estreia na Copa contra Marrocos no sábado. A seleção ainda não conta com o Neymar. O camisa 10 passou por exames como parte do processo de recuperação da lesão muscular de grau 2 na panturrilha direita. Em nota, a CBF diz que o jogador apresenta uma boa evolução, mas não fez uma projeção de quando ele irá se integrar ao grupo do técnico Carlo Ancelotti. Hoje tem Macaca contra o Cuiabá no estádio Moisés Lucarelli às 7 horas da noite, às 19 horas, Antônio Lupi. As boas novas da nega véia que estará desfilando hoje em Moisés Lucarelli. Lupi, bom dia. Bom dia, Carlão. Bom dia para quem acompanha o CBN Esportes desta terça-feira. Hoje é dia de Macaca. A Ponte Preta enfrenta o Cuiabá, querendo sair da zona do rebaixamento. Na verdade, é um duelo dos desesperados, porque o Cuiabá, mesmo com a vitória na última rodada contra o CRB, também tá ali, perto da zona da confusão. Edson Boaro, o Abobrão, continua no comando técnico de forma interina e deve realizar mudanças na equipe, já que o Diego Tavares e o Luiz Felipe estão fora do jogo, suspensos, porque foram expulsos contra o Botafogo na última rodada.
Mais seleção brasileira, desta vez feminina. Brasil e Estados Unidos se enfrentam no segundo amistoso desta data FIFA, hoje, hein? 21h30 na Arena Castelão, em Fortaleza. As seleções voltam a se enfrentar após a vitória do Brasil de virada por 2-1 no primeiro amistoso, que foi realizado no final de semana na Neoquímica Arena em São Paulo. O técnico Arthur Elias garantiu que a atacante Marta, quarentona Marta, jogará na Arena do Castelão. E de São Paulo, as notícias dos gigantes do nosso estado, Gabriel Dudziak. Outra hora otimista com a possibilidade de contratar o zagueiro Domingos Duarte, o São Paulo já estabeleceu um prazo final para saber se o atleta fechará ou não com o clube. As bases salariais foram acertadas, mas detalhes como prazo de contrato ainda emperram a negociação com o defensor português de 31 anos. O Palmeiras desistiu da contratação do zagueiro Nino. O Santos renovou o contrato do jovem volante Samuel Pierre, enquanto o lateral esquerdo Hugo se aproxima de um retorno aos gramados no Corinthians. NBA, depois de 2 derrotas em casa, o San Antonio Spurs reagiu nas finais da competição e conquistou sua primeira vitória da série no Madison Square Garden, em Nova York. Liderada por Victor Wembanyama, que brilhou com 32 pontos, a equipe texana superou os Knicks por 115-111. Com o resultado, os Spurs diminuíram a desvantagem na decisão e agora perdem a série por 2-1. Próximo confronto entre as equipes, amanhã, novamente em Nova York. Sabadão é dia do líder da Série C, é dia de Bugrão, que vai receber o Caxias no Brinco de Ouro da Princesa, Lupe. O Guarani, que joga contra o Caxias no sábado às 11 da manhã, antes da estreia do Brasil na Copa do Mundo. O Guarani tá atento, hein? Carlos Eduardo, que está emprestado pelo Capivariano, já tem recebido algumas sondagens. E o Guarani está tentando se blindar para acionar a cláusula de contrato, onde o Bugre tem a prioridade de compra em relação ao jogador, que é um dos principais destaques do Alviverde na Série C do Campeonato Brasileiro. Daqui a pouco o Rian, lateral direito, fala aqui na CBN sobre o duelo contra o Caxias e o momento que ele está vivendo depois de muito tempo no departamento médico do Bugrão. E olha o monstro aí, livre no mercado após não renovar com o Porto. Thiago Silva é alvo do mercado e tem recebido consultas, entre elas do Fluminense. A diretoria tricolor entrou em contato com o zagueiro e seu staff para saber se ele teria interesse em retornar ao clube ainda nesta temporada. De férias, ele ainda não decidiu sobre o seu futuro. E direto do Principado de Itu, lá está ele, com um azul celeste, um azul que lembra a Argentina, um azul que lembra o Uruguai. Esse seca pimenteira chamado Fábio Scheibe. Bom dia, Fabião, boa terça. Muito bom dia, Carlão de Freitas, bom dia, ouvinte CBN. Eu estou de azul, você falou da Argentina, e hoje tem Argentina em campo, 21h30. A Argentina encara a Islândia no último amistoso antes da abertura da Copa do Mundo, 21h30 lá no Alabama. Falando em amistoso, ontem tivemos a vitória da França 3-1 para cima da Irlanda do Norte. A Espanha também fez 3-1 para cima do Peru. E a Holanda venceu o Uzbequistão por 2-1 jogando nos Estados Unidos, viu, Carlão? Aí você flertou com o perigo, mas jamais falaria essa seleção às 11h10 da manhã. Ganhou. O motor nem aqueceu ainda. Não dá. Tem que cortar caminho, né? Os B, né? Os B. Pô, pareceu um Santanão 86 a álcool. Quem véio. que foi que ganhou? Quem que ganhou desse time aí? Da seleção? Quem que A ganhou? Holanda, 2-1. A Holanda se dá bem no amistoso, Isso, encerra com chave de ouro a preparação. Ótimo. E vida que segue. Quem quiser saber com quem foi, joga no Google. Pô, flertou com o perigo. A essa hora não aqueceu ainda. A embocadura não pegou ainda. Central holandesa de notícias que fala com quem foi, ué. É ou não é, Valmir? E você pode participar do CBN Esportes através do Zap Zap, o 19 99186-9070. 99186-9070. E o nosso programa hoje comandado, o homem das carrapetas é ele, Valmir Bortoleto. Não quer nem saber de preço de ingresso. Se tá caro ou não, ele vai estar lá acompanhando a macaca, mesmo com o coração sofrido. Grande Valmirzinho Bortoleto. E a moça do streaming, a moça online, é ela, a brava, porém competente, Samila Dipp. Apresentação, Carlão de Freitas. 11:12. CBN Esportes Campinas.
Quem testa vai de Hyundai. E no Grupo Andretta, o desafio está lançado. Nós cobrimos qualquer oferta da concorrência para você sair de carro novo agora. É taxa zero em até 24 vezes e bônus incrível de até 50 mil reais. HB20, Creta, Kona e Palisade, com condições que você não encontra em nenhum outro lugar. Aqui, a gente cobre qualquer oferta e garante o melhor preço da região. Corre para Hyundai Andretta e aproveite. Hyundai Andretta, novo ou seminovo, sempre a melhor escolha. No trânsito, enxergar o outro é salvar vidas. 2026 é ano de Copa do Mundo. E não é só isso. Tem Brasileirão, Libertadores, Sul-Americana, Copa do Brasil e os amistosos da Seleção Brasileira. Brasil! Você não vai perder nada no Futebol Globo CBN. Para quem quer saber mais e melhor sobre futebol. Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. E Barbacoa, muito além da carne. 11h13, terçou. Mário Quintino, bom dia. O trânsito nas avenidas, nas estradas de Campinas e região. Marinho. Fala, Carlão, bom dia para você, para todo mundo que nos acompanha. A gente vem acompanhando a situação da região do Jardim do Trevo aqui em Campinas. Tem problemas com uma carreta na Ralfo Leite de Barros, cruzamento com a Papa Paulo VI. Essa carreta ela ia acessar ali a Ralfo Leite de Barros e acabou ficando presa então no trecho. Ainda tem uma operação de trânsito para retirada dessa carreta, por isso atenção, se você puder, evite ali as duas vias. Dá para seguir direto pela Prestes Maia e ainda ali na região a Fernão Pompeu de Camargo e também a Avenida Estados Unidos são opções para acessar a Marginal do Pissarrão ou então a Prestes Maia já em um ponto mais à frente para seguir em direção da região central. Na Prestes Maia, para seguir em direção da Santos Dumont, aí por enquanto o nosso ouvinte segue sem problemas, apesar do trânsito intenso já na chegada para a rodovia. Falando também da Barão de Itapura, tem uma ocorrência pouco antes da Brasil, caminho também para quem vai em direção do Taquaral, atenção, lentidão lá pelo trecho e pouco antes a movimentação também intensa para quem sai da rodoviária e vai acessar André de Neves. Carlão. Obrigado, Marinho. 11h15. O Outlet da Casas Bahia em Jundiaí está completando 1 ano. Produtos de saldo até 50% de desconto. Visite o Outlet da Casas Bahia na rodovia Anhanguera, quilômetro 52. CBN Esportes Campinas. Onze horas 15 minutos, terça-feira. Hoje, Antônio Lupe, temos um convidado super especial neste momento de pré-Copa do Mundo. Se bem que Série B, Série C e Série D de dado, elas não vão parar, né? Não param. Então não tem como dar aquela folguinha para acompanhar. Quer dizer, hora ou outra, um encaixe no horário dá para acompanhar a Copa do Mundo. Mas hoje nós temos um convidado super especial, Lupe. É verdade, Carlão de Freitas, 11 horas e 16 minutos. Hoje aqui no CBN Esportes nós estamos recebendo o técnico do 15 de Piracicaba, Fernando Marchiora, nosso entrevistado especial. Tudo bem, Fernandão? Bom dia. Bom dia, tudo bem? Prazer em falar com vocês. Uma honra aí estarmos juntos. Prazer é todo nosso e agradeço já de forma inicial a sua atenção conosco aqui da CBN. Fim da primeira fase, o 15 classificado, liderança do grupo. Claro que o 15 queria fechar essa primeira fase com vitória, o que não aconteceu. Só que agora começa um novo campeonato. Fernando, como é que você avalia esses primeiros jogos pela Série D e já projetando esse duelo contra o América do Rio de Janeiro, jogo dificílimo nesse confronto aí na próxima fase? Com certeza, eu acho que, como você falou, queríamos sempre, né, estar pontuando, ganhando, mas acho que nós conseguimos um feito inédito para o 15, que foi pela primeira vez na Série D, das vezes que ele disputou, classificamos com 3 rodadas de antecedência, com uma rodada para o final em primeiro lugar do grupo, num grupo muito difícil, muito equilibrado, onde a nossa equipe era a única
da Série A2, de segunda divisão nesse momento, né, desse ano. Todas as demais jogaram a primeira divisão dos seus estaduais. Então sabemos do poder de investimento de muitos clubes que se tem, o nível estrutural de muitos clubes. Então, dentro disso, a gente considera que está sendo um trabalho maravilhoso, né? Um trabalho impecável até aqui, porém, sabemos que agora, como você frisou bem, começa-se uma nova fase contra um grande clube, um clube tradicionalíssimo também como o nosso. Então, sabemos que lá para jogar no Rio de Janeiro, a dificuldade muito grande, né? Calor, coloca um jogo às 15 horas, gramado mais alto, pesado, tiram, né, a grama de estar baixa, tira a velocidade do jogo, campus pesado, é completamente diferente e muito difícil. E aí essas são as adversidades que temos que nos prepararmos para enfrentarmos da melhor maneira possível. Ô, Fernando, aliás, parabéns pela camisa, né? A camisa do 15, Bonita, essa hein? zebrada aí é maravilhosa, cara. E é de frio ainda, meu Deus do céu, muito clássica, parabéns. Ô, Fernando, Obrigado. o que mudou? Você pegou, claro, o 15 ainda não no início, né, da temporada, pegou em meio ao Campeonato Paulista, mas o que mudou a postura da equipe em relação ao Paulista da 2, que até chegou em fases agudas, mas tinha mais ainda para entregar para o torcedor, e agora a Série D, que fez aí uma primeira fase maravilhosa? Eu acredito que aqui, assim, quando nós chegamos, o 15 tinha apenas uma vitória, né? E já tinha um Campeonato Paulista que tem limites de inscrições, né? De 26 inscrições, haviam já 25 inscritos já no elenco. Então, nós trabalhamos, né, com o elenco que havia sido montado, identificamos algumas coisas que para nós era muito importante mudarmos, e conseguirmos, claro que num primeiro momento com um pouco de oscilação, uma oscilação um pouco maior, né? Até conhecer elenco, jogando 2, 3 jogos por semana, tudo isso nos dificultou muito. E posteriormente, quando conseguimos a classificação, trouxemos para a última rodada o Dudu Vieira, né? Que ele entrou e teve a infelicidade de lesionar, e aí poderiam ser feitas 4 trocas. Conseguimos essas 4 trocas, obviamente que não foram em algumas posições que nós identificamos que teríamos uma carência maior por conta de lesões. Então tivemos que conceituar e pontuar mais do meio para trás naquele momento, né? E depois conseguimos trazer Júnior Caissara, os outros atletas, Richard, Antônio, e aí tivemos as semanas cheias após, né, a desclassificação. Eu acho que aí, juntando quem estava com essas novas peças, criando-se um tempo maior para uma evolução física, para uma evolução tática, né, técnica maior, deles entenderem a nossa metodologia, culminou com uma primeira fase da Série D, acho que espetacular aí até o momento. E, obviamente, agora é outro campeonato, são outras situações, onde precisamos ter equilíbrio e sabermos jogar os mata-matas, principalmente o primeiro jogo fora, né, que é de fundamental importância, com todas essas adversidades, trazermos um bom resultado para estarmos vivos dentro da nossa casa, diante do nosso torcedor sempre. Ô, Fernando, você tem esse objetivo agora com o 15, né, de conquistar uma vaga na Série C do ano que vem. Só que o 15 também confirmou participação na Copa Paulista, né? Como é que tem sido o planejamento da diretoria junto com a comissão técnica? Se atletas das categorias de base vão compor o elenco da Copa Paulista? Como é que vocês têm trabalhado isso? Até porque o 15 de Piracicaba fez uma boa campanha, se não me engano, é o atual campeão da Copa Paulista, sim, né? Jogou ganhou do Primavera, inclusive, do ano passado. Isso sim. Eu acredito que, assim, o primeiro foco, o primeiro objetivo é, como você falou, é a Série D, obviamente. Paralelamente, vai depender muito como estivermos nessa competição da Série D, né? Mas acredito que vai servir para dar minutagem, conhecer alguns garotos, né? Dentro disso, dar minutagem a eles também. Acho que vai ser de fundamental importância esse paralelo com esse calendário. Fernando, deixa eu te fazer uma pergunta, traçar um paralelo. Você trabalhou no Primavera com muito destaque, né? E foi um cara importante, um protagonista, né? Como a gente sempre fala na campanha histórica do Primavera no ano passado. E agora você está no 15 de Piracicaba, um clube tradicional, um clube com torcida. Qual que é a diferença, assim? Por exemplo, tem o Primavera, não tem a pujança do 15, a torcida do 15, a própria tradição do 15 de Piracicaba, mas uma administração muito bem conduzida.
capitaneada pelo Nenezini. E o 15 de Piracicaba também, que está num processo de modernização, mas ainda, podemos dizer que ainda não está, pelo menos, caminhando na mesma modernidade do Primavera, ou a pressão que existe na torcida. Fala a diferença de trabalhar nessas duas equipes. Eu acredito que, assim, a nível, como você colocou muito bem, eu acredito que a nível de torcida, né, disso tudo, o 15, a cidade de Piracicaba, ela vive também de uma maneira muito intensa, muito forte. O Primavera, eu acho que nós conquistamos isso e demos para a cidade isso, onde transformou, acho que a cidade nesses últimos 2 anos também, não é verdade? Agora, com o Primavera, era um clube até o momento SAF, aonde teria os planos, os projetos, né, traçados, e indiferente de resultado ou não, se teria a sequência. Então, eu acho que isso era importante. No Primavera, quando nós chegamos, é um trabalho também que a gente está fazendo aqui no 15, não havia um processo organizacional de dia a dia estabelecido. Então, nós conseguimos colocar esse processo dentro do Primavera, estamos inserindo ele também no 15, que chegamos, não tem. Eu acho que são muito parecidos a parte estrutural de ambos os clubes, com muitas dificuldades, por exemplo, de academia, de locais para treinamento, disso tudo que é o básico que um clube precisa se ter para que possa ter um crescimento sólido. E eu acredito que o 15, por essa pressão externa, essa massa que vive, esses torcedores também apaixonados, tem que se ter um pouco de equilíbrio para essas tomadas de decisão e esses crescimentos juntos, quando o resultado não acompanha, né? Porque senão você não consegue, senão você fica com uma paixão, um clube de uma massa, de uma grandeza muito grande, obcecado sempre, essa obsessão que todos nós temos e o clube tem para subir, na verdade, para alcançar novos patamares, porém precisa ter um alicerce para isso, precisa ter uma forma organizacional para isso, para que essas coisas possam caminhar juntos, né? Então eu vejo que clubes como exemplos, o Ituano, o Mirassol, o Novo Horizontino, não só investiram na equipe para um crescimento desportivo, mas criaram sim um alicerce estrutural para dar essas condições para que isso acontecesse. Fernando Marchiori, técnico do 15 de Piracicaba, é o nosso entrevistado. Fernando, na abertura da nossa entrevista, nós citamos, né, que a Série B, a Série C e a Série D não vão parar com a disputa da Copa do Mundo, que começa já na quinta-feira. Você é um profissional do futebol, você é um cara que adora o futebol e com certeza vai acompanhar. Como é que tem sido o seu planejamento para ver a maioria dos jogos, mesmo com os treinamentos e as partidas, sob o comando do 15 de Piracicaba? E se é possível se atualizar, trazendo alguma coisa que você vai ver na Copa, para tentar colocar em prática aí na equipe de Piracicaba? Nós temos aí, né, os horários dos jogos. Parece que os horários dos jogos do Brasil, para nós, tá ficando, né, bons, né? Sim, que sim. é 19 horas ou 21h30, 22, algo assim, aí fica muito bacana para que a gente possa acompanhar. E os demais, quando estivermos trabalhando e treinando, o que a gente faz? Nós temos os nossos auxiliares, eu mesmo também, o pessoal da análise, o nosso analista, que a gente pega esses jogos para depois, nos momentos, nos intervalos, assistirmos e olharmos, estarmos observando se tem algo de novo, o que tem, o que não tem, como está sendo, como não está, para estarmos antenados, né? E a maior competição do que amamos, do que fazemos, do que trabalhamos, que é a Copa do Mundo, né? Boa, boa, boa. Grande Fernando Marchiori, já é um amigo da casa. Amigo né? da casa. Já fizemos um programa bacana na época do Primavera. O Fernando foi muito solícito. Foi muito Verdade, legal com a cara, gente. verdade, prazer. E aqui a gente tem o 15 como um filho adotivo, né? A gente cuida da ponte do Guarani, mas o 15 e a Inter de Limeira, que são representantes, né? Nas ligas nacionais também, a gente tem um carinho super especial. Sem falar na torcida do 15, que é simplesmente apaixonante. Fernandão, a gente fica por aqui, cara. Valeu pela entrevista. Bom trabalho aí no 15, boa sorte nesses duelos contra o tradicionalíssimo América Mineiro ou América do Rio. Duas tradições. Vai ser em Edson Passos o jogo no Rio ou não?
Então, ainda não temos a confirmação, mas acreditamos que sim, né? Tá. Acreditamos que eles não vão deixar de mandar na casa deles, né? Ah, tá certo, então. Então, fechou. Boa sorte aí com o 15, que ele consiga passar. São duas fases de mata-mata, Lupe, Sim. antes de chegar nas oitavas de final. Então, olha que campeonato complicado e até ingrato, né? Porque faz uma campanha maravilhosa e, de repente, tem esse mata-mata e pode até tropeçar, mas isso não é o que a gente imagina que vai acontecer com o 15. Fernando Marchiori, obrigado aí pela entrevista. Boa sorte aí no comando do Quinzão. Valeu! Eu que agradeço, parabéns aos amigos aí, sempre um imenso prazer estar com vocês, parabéns por tudo e sempre à disposição e obrigado pelo espaço a nós e a nossa equipe aí. Que Deus os abençoe. Obrigado, um grande abraço. Valeu. Grande Fernando Marchiori. 11h27 aqui no CBN Esportes, o 15 então, que ainda aguarda uma definição da CBF com relação ao local. A Série D ainda não terminou, né, Lupe? Não. A fase de grupos ainda não terminou, então o 15 de Piracicaba tem um hiato aí na competição para dar uma descansada e dar uma ajustada na máquina aí, para que o 15 continue neste caminho legal dentro da 4ª divisão do futebol brasileiro. Antes do repórter CBN, deixa eu dar um abraço aqui na galera que tá participando através do nosso WhatsApp. 9186 90 70. Boa. O nosso amigo, o Rodrigo Pupo, tá aqui, ó. A Ponte tem mais um desafio na luta contra a Série C. E com o aumento do preço dos ingressos, a tendência é que o número de torcedores no Moisés Lucarelli hoje seja menor do que no jogo contra o Botafogo. Vocês concordam? Abraços a todos. Lembrando que o jogo contra o Botafogo, a Ponte teve um dos piores públicos na temporada, né? Foi uma segundona, um frio, né, que Deus mandava. E hoje não vai ser diferente, Hoje né? não vai ser Hoje é diferente. Eu terça-feira, acho- o frio também não tá indo embora, né, pelo visto. Eu acho, Rodrigão, que vai permanecer nessa casa aí, 2.000 a 3.000. O torcedor tá muito descontente, né? É. E não tem muita vontade de ir pro campo. Assistir a Ponte Preta hoje, pra quem é apaixonado, se tornou um problema, né? Então, não sei, eu também tô com você. Eu acho que hoje teremos um público muito pequeno no estádio Moisés Lucarelli. O Emerson Dias tá aqui com a gente, participando. Quem também tá conosco é o Robson, lá do Jardim Garcia. Jardim Garcia é perto da John Boy ali, né? Rob Gol. É, boa. o Rob Gol tá falando, e aí? E o Neymar, vai pra Copa ou não vai? Ele fez exame ontem, né? Os caras tão querendo que o Neymar seja cortado ainda, né? O sonho da... Ó, tão batendo um bumbo, hein, velho? Nossa, quem tá liderando é aquele rapaz ali, Ah, ó. o de azulzinho É. ali, ele tem alguma mágoa do Neymar. Eu não sei Será o que o Neymar aconteceu. maltratou o Palmeiras? Até que não maltratou tanto o E Palmeiras. é palmeirense. É palmeirense. Mas ele tem é uma palmeirense. ele tá batendo bumbo, ele faz parte daquela galera lá, sabe? Mas a CBF ontem emitiu um comunicado falando que afirmando que a evolução do Neymar é muito boa e pretende ter o jogador no segundo jogo da fase de grupos, justamente contra o Haiti, no dia 19. Possivelmente Neymar estará na delegação brasileira para essa partida, né? O final do telefone 2365 pergunta pra vocês quais são os grandes favoritos para a disputa para o título da Copa do Mundo. Eu sou França, Espanha, Portugal, Argentina. Não, mas peraí, é só... O Brasil em quinto. É um favorito. França. 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 Eu Você. acho que é Espanha. E aí, você, Fabião? Mas quero que o Brasil ganhe, claro. Tá, lógico. Quero que o Brasil ganhe, mas Portugal creio que vai vir forte também. Vamos ver Portugal como estará, cara. Sentiu? Se tivesse a máquina da verdade aqui... Que Mentira. cara tá falando isso, velho? Não sei, Por quê? ele tá louco, ele gravou vídeo ali, todo feliz hoje. Fabião tá secando. É, ó o Julião aqui, ó. Acordei Por com quê? esse Aonde? sentimento aí, velho. A última antes do Não. repórter, tô com tosse, hein? A última antes do repórter CBN. Bom dia. A cidade do México está vivendo um momento muito ruim, crise, mesmo. greve de professor, de servidor. Até que ponto isso pode refletir nos jogadores vivendo assim a terceira Copa no México? É o Julião de Hortolândia. Rapaz, e na verdade, só pegando uma carona aí nessa mensagem do Júlio, também tem a questão, os Estados Unidos também, com a situação com O árbitro da Somália, né, cara? o povo Você do viu? Irã Tristeza, também, o Irã que também. já tem um problema com a seleção. Eu sei que os países estão em guerra, mas, cara, acho que é um grande momento Então, mas, Lupe, do futebol esportivo. Podia deixar um pouquinho isso de teve, lado, e né? teve um acordo, né? É. Teve um acordo. O Fábio Schaiber também acho que deve estar ligado nesse tema aí também. Teve um acordo da FIFA com os Estados Unidos que profissionais envolvidos, né, a imprensa, jogadores, árbitros, né, integrantes de comissões técnicas, eles teriam o acesso liberado nos Estados Unidos, mas isso não está acontecendo e a dona FIFA, Pôncio Pilatos, né, lavou as mãos.
lavou as mãos. Então, estamos convivendo, infelizmente, com esse problema. O Irã, quando jogar nos Estados Unidos, ele só vai poder só jogar e ir embora, não vai poder dormir na cidade. Olha só que coisa maluca. Inclusive, os torcedores do Irã, né, tiveram os ingressos até revogados pelos Estados Unidos, né? Sim. Mas muita gente que tinha comprado passagem, até feito pacotes para os jogos, tiveram os ingressos subtraídos pelos Estados Unidos. Na verdade, não poderão entrar no país. É muito complicado isso. Muito triste. A do árbitro me pegou, cara. O árbitro até colocou nas redes sociais, sempre de bom humor, algo nesse sentido, mas ele é uma estrela lá na Somália e foi impedido aí de entrar nos Estados Unidos para trabalhar na Copa do Mundo. 11h32, nós vamos para o Repórter CBN. Repórter CBN. Terça-feira, 9 de junho de 2026. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, deve reunir os líderes partidários hoje para definir o calendário de tramitação da proposta de emenda à Constituição que extingue a escala de trabalho 6x1. O texto aprovado pela Câmara dos Deputados aguarda um despacho formal há mais de 10 dias. O Palácio do Planalto e senadores aliados pressionam por celeridade na votação por causa do potencial impacto eleitoral da medida. Alcolumbre já disse que o Senado promoverá discussões amplas nas comissões técnicas antes de enviar a matéria ao plenário. O ministro da Fazenda, Dario Durigan, afirmou que vai se reunir com o representante comercial americano Jameson Greer para tratar sobre as propostas de tarifas divulgadas pelos Estados Unidos na semana passada. Ele disse que o encontro será nos próximos dias e também contará com a participação do ministro da Indústria, Desenvolvimento e Comércio, Márcio Elias Rosa. As declarações foram dadas ao portal UOL. Subiu para 108 o número de cubanos resgatados na BR-401, no município do Cantá, ao norte de Roraima. 5 suspeitos de atuar como coiotes foram presos por promover a imigração ilegal. A ação foi realizada pela Polícia Rodoviária Federal. E a União Europeia apresentou mais um pacote de sanções contra a Rússia por causa da guerra na Ucrânia. Entre as medidas estão restrições de transações envolvendo 35 bancos e 11 plataformas de criptomoedas, além da produção de drones e comerciantes de petróleo e refinarias. A proposta será apresentada aos embaixadores do bloco amanhã. As sanções exigem unanimidade para serem aprovadas. No horário de Brasília, 11h35. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Há quase 50 anos, o Hospital PUC Campinas é referência em medicina e inovação, cuidando da vida com excelência, tecnologia e dedicação. É hora de mudar para o futuro. Aproveite as condições exclusivas da Dili Itavema com taxa zero em diversos modelos. X2 a partir de R$ 123.800 com Wallbox grátis. X5 com Wallbox cortesia ou 1 ano de recarga grátis e a primeira parcela por nossa conta. E conheça o novo X5 EMAI híbrido que entrega o melhor de 2 mundos. Desempenho e eletrificação com versões com saldo em 36 vezes. Dili Itavema, sua concessionária Dili em Campinas. Telefone 1920381515. Desacelere, seu bem maior é a vida. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Carlão de Freitas. Onze 36. Vamos fazer o seguinte, vamos lá para São Paulo. Vamos lá para São Paulo, que Gabriel Dudziak traz as notícias dos gigantes do nosso estado. Embora estivesse bastante otimista por um acerto com o zagueiro português Domingos Duarte, o São Paulo já estabeleceu uma data limite para receber uma resposta definitiva do jogador. Isso porque, nos últimos dias, a negociação travou devido a divergências sobre o tempo de contrato e alguns termos do acordo, que, no entanto, já conta com aceite sobre valores de salários. Se o atleta de 31 anos, que pertence ao Getafe, mas que tem vínculo se encerrando no dia 30 de junho, não der sinais positivos, a tendência é de que o tricolor busque outros nomes para a zaga. O setor acabou sendo bastante prejudicado depois que Dória rescindiu o contrato e Arboleda foi afastado por indisciplina.
O São Paulo também espera finalizar nesta semana a chegada do atacante Vitor Sá, de 32 anos, que tem vínculo contratual se encerrando com o Krasnodar, da Rússia. Falando em negociações e times da Rússia, o Palmeiras desistiu de chegar a um acerto com o zagueiro Nino, ex-Fluminense, que está no Zenit. De acordo com o GE, a chegada de Alexander Barbosa, ex-Botafogo, fez com que o Alviverde reconsiderasse os altos valores necessários para trazer Nino de volta ao Brasil e, por isso, a menos por agora, ele não será contratado pelo Palmeiras. Já o Santos renovou nesta segunda-feira o contrato do volante Samuel Pierre, de 18 anos. O atleta estreou nos profissionais nesta temporada, mais especificamente no dia 20 de maio, contra o São Lourenço, na Sul-Americana. De lá para cá, ele atuou em outras 3 partidas, em meio a uma série de lesões de volantes santistas, e como agradou a comissão técnica, teve agora o vínculo ampliado até o final de janeiro de 2029. No Corinthians, o lateral esquerdo Hugo entrou em fase final de trabalhos de fisioterapia necessários para ele se recuperar de uma lesão no menisco lateral do joelho direito. O jogador sofreu o problema no início de fevereiro e desde então ainda não conseguiu passar pela chamada transição física no campo. A expectativa é de que isso ocorra na reapresentação do elenco no dia 25. De São Paulo, Gabriel Dudziak. Boa, Gabriel Dudziak. Fábio Scheibe, o São Paulo aí tentando, quase que acertando com Vitor Sá, olha só o tricolor, hein? Vitor Sá e vai chegar com status de estrela e o Palmeiras meio que desistindo aí da negociação com o Nino. E a notícia de hoje, como tinha trazido já no boletim também, o São Paulo estava perto de encerrar a negociação com o Domingos Duarte, né? O zagueiro português joga no Getafe, e hoje o São Paulo encerrou de vez as negociações após 4 ofertas e até um ultimato feito pelo tricolor paulista, mas o português rejeitou a oferta, portanto São Paulo corre no mercado aí para buscar outro jogador, já que não terá o português. O Palmeiras desistiu realmente do Nino, né, depois da chegada do Barbosa, até a expectativa de se formar uma nova zaga junto com o Nino, mas os altos valores e até a imposição feita pelo Zenit fez o Palmeiras desistir da negociação. Palmeiras que deve agora destinar esse montante que seria investido no Nino, né, mais de 10 milhões de euros em jogadores de ataque do próprio meio-campo também. No Corinthians a situação é meio complicada em relação a bastidores, né? O vice-presidente do Corinthians pediu afastamento, ele está sendo acusado, né, de negociações paralelas em relação ao Timão e pediu afastamento, mais um caso desse tipo no Corinthians, que a gente lembra que já perdeu 3 presidentes, foram destituídos dos cargos e também foram afastados do quadro associativo do Corinthians, o próprio André Sanches, do Willio e até o Augusto Melo também na última semana. Tá certo, Fábio Scheibe atualizando o torcedor sobre as grandes equipes do nosso estado. Ô Lupe, vamos para os Estados Unidos então? Vamos para o país da Copa, na verdade Jersey. Estados Unidos, New Canadá Jersey. e no México, né? Mas o nosso caso é amarelinha. É a amarelinha, sabe por quê? Por quê? Porque Bruno Guimarães, ele que marcou o primeiro gol na vitória em cima do Egito, volante, bom jogador, hein? Gosta de uma pescaria, Bruno Guimarães. E deu entrevista ontem falando a respeito do momento e também a expectativa para a estreia contra o Marrocos sábado nos Estados Unidos. E o Bruno Guimarães, sapeca. Fugiu aqui da nossa pasta, não tem problema. Mas o Bruno Guimarães, ele é um bom volante e também é homem de confiança do Ancelotti, né? Sim, homem de confiança, liderança no Newcastle. Aliás, como evoluiu o Bruno Guimarães, né? Desde os tempos aqui de Atlético Paranaense, quando foi um assombro naquelas campanhas vitoriosas do Furacão, na Copa do Brasil, na Copa Sul-Americana também. E na seleção brasileira, eu acho que neste ciclo, né, mesmo sendo um ciclo complicado, um ciclo um pouco mais difícil, o Bruno Guimarães conseguiu se sobressair, Antônio Lupi. Então fala, Bruno Guimarães. Olha, a sensação é a melhor possível. Acho que nesses dois amistosos a gente jogou, ganhou, tivemos grandes momentos. Acho que a gente cada vez mais está mais pronto, mais focado. Ainda temos uma semana para trabalhar, para zerar todas as dúvidas do Mister, mas a gente sente que preparado, pronto, a gente mal pode esperar para começar. Olha, muito confiante, ainda mais depois desses 2 amistosos, né, com 2 vitórias, com boas atuações individualmente, coletivamente. A gente sabe que quando começa a Copa do Mundo, todo mundo esquece tudo o que aconteceu antes, então a gente sabe que o primeiro passo é o mais importante para a gente, é estrear, é começar bem, começar com vitória se Deus quiser.
porque tudo se baseia assim no primeiro jogo e a gente quer muito e se sente preparado para começar com o pé direito. Olha, eu acho que muita gente faz coisa para aparecer, né? Eu acho que o Brasil, em qualquer competição que vai, é um dos favoritos, ninguém tem 5 estrelas no peito, a gente sabe que isso não entra em campo, mas a gente está aqui para jogar o nosso melhor, nosso futebol. A gente tem grandes jogadores brilhando nos maiores clubes do mundo, no caso do Vini, do Rafinha. Então a gente tem que dar o devido respeito à nossa seleção, aos nossos jogadores. Acredito que muita gente, principalmente na Inglaterra, com todas as pessoas que eu falo no meu time, respeitam muito o Brasil, a gente se sente respeitado. Mas como eu falei, dentro de campo tudo pode acontecer. Eu acredito que o Brasil vai ser sempre um dos favoritos e não significa que o favorito vai ganhar, mas acredito que a gente está no bolo ali para desempenhar o nosso melhor futebol e, se tudo der certo, ser campeão, mas a gente pensa jogo a jogo. Aí o Bruno Guimarães, volante, meio-campista da seleção brasileira, deve ser uma das caras no time titular do Brasil contra o Marrocos. Ele foi perguntado também, porque o Ancelotti disse, o time já está pronto, já está definido, mas ele não colocou aí de forma pública. E aí perguntaram pro Bruno Guimarães, você tá no time, você tem alguma informação? Falou, não tô sabendo de nada não. Mas o Bruno Guimarães com certeza vai ser titular, claro, se não acontecer nada, né, mas não vai acontecer nada com o nosso menino Bruno Guimarães. É um dos homens de confiança do Ancelotti, não é, Fábio Scheibe? É, um cara muito versátil no meio campo ali também, né, Carlão? Um jogador moderno realmente, chega muito bem no ataque, faz uns gols também e ajuda a marcação junto com o Casemiro. O Casemiro deve ser realmente o primeiro volante ali, um pouco mais de contenção, e o Bruno Guimarães fazendo esse box-to-box, não é? Boa. E trazendo muita vitalidade ao meio campo do Brasil, possivelmente junto com o Paquetá também, fortalecendo mais. É um jogador que com certeza estará no time titular do Brasil. Só uma informação também para a gente pegar esse gancho de seleção brasileira. Hoje tem amistoso da seleção feminina, às 9h30 da noite, lá na Arena Castelão, em Fortaleza. Mais de 41 mil ingressos já foram vendidos de forma antecipada. A expectativa do maior público, né, em território brasileiro, em amistosos da seleção brasileira feminina, enfrenta os Estados Unidos, que é uma potência no futebol feminino. O Brasil venceu no último final de semana por 2-1, lá na Neoquímica Arena, e faz esse segundo jogo, esse segundo amistoso, né? Jogo treino, amistoso, né? Jogo treino é outra coisa, já expliquei aqui, não vou explicar de novo. É um amistoso contra os Estados Unidos. Esses amistosos, essas datas, a data FIFA, né, do feminino, porque no ano que vem, esse ano é a Copa do Mundo masculina e ano que vem no Brasil a Copa do Mundo feminina, e hoje a grande atração é a Marta, hein? Quarentona Marta. Quarentona, jogando muita bola, vem de uma lesão, né, um edema na coxa, por isso foi poupada, mas hoje estará em ação sob o comando do técnico Arthur Elias. 11h44, dá um rolê com a rapaziada, Lupe, aí a gente vê um intervalinho pra gente voltar com a macaca, né? Afinal de contas, tem jogo hoje da Ponte. Tem jogo, o Guarani tá se preparando pro jogo do final de semana. Caxias. Deixa eu mandar um abraço aqui pro nosso amigo Flodoardo Neto. Bom dia, repararam que ninguém, mas ninguém, colocou a Alemanha entre as favoritas? É verdade, hein? Bem observado pelo Flodoardo. O Marcelo tá falando que a Holanda, laranja mecânica, vai ser a campeã. Venceu ontem, 2-1. Valeu, Marcelo. O Pércio tá aqui conosco também. Bom dia, CBN. Sou bugrino, mas concordo com essa tese dos irmãos lá de cima. Não dá para se manter esses ingressos de valores pífios que Guarani e Ponte cobram. Há que se achar um valor justo. Não dá para fazer futebol com rendas brutas de 100 mil por jogo. Quando se tem isso, quem quiser mais barato, associa-se aos programas de sócio-torcedor. A solução está pronta. É só se associar. É a opinião do Pércio, né? Mas, boa. Pércio, a gente comentou ontem, né? É claro que o torcedor que ele é sócio, ele também espera em contrapartida benefícios. Porque ele vai investir um valor mensal, claro, para ajudar o clube, mas o clube também precisa dar um retorno. Um lugar confortável no estádio, desconto em estabelecimentos comerciais, além da loja oficial do clube e, claro, um time competitivo. Talvez aí sim o resultado é o que manda no futebol e isso vai atraindo ainda mais torcedores, aliás, sócios torcedores. Beleza? Grande Pércio tá aqui conosco. Bom dia, bancada. Queria mandar um abraço pro Rogério, Moleque Travesso, e o Gilberto do Canarinho. Só lembrando os ouvintes, domingo tem Canarinho e Moleque Travesso, amador de Hortolândia. Abraços a todos. Tá dado o recado aqui, hein? O Xandinho que mandou a mensagem. Então tem o Canarinho contra o Moleque Travesso, campeonato amador lá de Hortolândia. E claro, pra fechar, ele tava sumido, mas está de volta. Alô, meus amigos, ó nós aqui,
Agora solto a voz só sábado em Limeira. Ele, época Quem? de Copa do Mauro Lins. Mauro Lins. Tem lágrima na voz. Vai acompanhar o jogo e depois em Limeira vai dar aquele verdadeiro show. Primeiro show da seleção e depois Mauro Lins arrebentando no violão. Grande Mauro Lins, 11h47, vamos pro intervalo e aí na volta tudo sobre Ponte Preta e Cuiabá. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz. Rádio CBN Campinas. Na internet cbncampinas.com.br e em nosso aplicativo. Seu momento merece chopp artesanal Bergrin. Viva a experiência! Quer um plano para curtir as férias? Deixa com a gente. Ative o modo férias da Unimed Campinas e tenha mais tranquilidade onde estiver. Planos de saúde com 100% de desconto na segunda mensalidade para você, sua família ou empresa. Mais vantagem, metade da coparticipação até dezembro de 2026. Tudo para você curtir as férias sem preocupação. Acesse unimedcampinas.com.br e contrate. Consulte condições. Promoção por tempo limitado. Hora do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. Iga Atacado. Há 60 anos, sendo referência em satisfação e economia. E amanhã, dia 10, começa a VNL, a Liga de Nações Masculina de Vôlei. O Brasil estreia contra o Irã às 8 da noite. Esse jogo aqui acontece em Brasília. Outros jogos interessantes: Cuba enfrenta a Polônia também, tem China contra Eslovênia, Turquia contra Estados Unidos, a França encara a Itália, tem Sérvia e Argentina, Canadá e Alemanha. Amanhã a gente traz a programação completa aqui na Hora do Vôlei da primeira rodada da Liga das Nações de Voleibol Masculino. Hoje é dia de super terça no Iga Atacado com ofertas especiais. Confira: azeite de oliva Galo extra virgem 500 ml, R$ 28,49. Ketchup Reis sabores 397 gramas, R$ 10,98. Margarina Quali com sal 500 gramas, R$ 6,98. Detergente em pó Tixan Primavera 2,4 quilos, R$ 18,98. Corra! Ofertas válidas somente para hoje, 9 de junho. Iga Atacado, juntos abastecemos lares, negócios e sonhos. CBN Esportes Campinas. Onze e 50, Antônio Lupe. Hoje tem Macaca no Moisés contra o Cuiabá. 7 horas da noite, a bola rola no Moisés Lucarelli, no majestoso Ponte Preta e Cuiabá. Carlão de Freitas, que campanha estranha essa do Cuiabá. Verdade. Sabe por quê? O Dourado, adversário da Macaca, hoje está na 15ª colocação, fora da zona do rebaixamento. O Dourado, ele vive um momento de turbulência. Nos últimos 5, apenas uma vitória que aconteceu na última rodada, só que a equipe está flertando com a zona do rebaixamento. Agora, olha essa informação. O Cuiabá, ele tem a melhor defesa da Série B. Ele tem uma defesa melhor que a do Vila Nova, que hoje lidera. O Vila sofreu 11 gols. O Cuiabá sofreu apenas 5. Só que em contrapartida, o Cuiabá tem o pior ataque da competição. Loucura. Só marcou 6 gols em 11 jogos. Esse é o adversário da Ponte às 7 da noite pela Série B do Campeonato Brasileiro. Se a Macaca vencer, ela vai a 8, 9, 10, 11 pontos. Ela pode sair da zona do rebaixamento, mas tem que esperar o jogo do Avaí, hein? O Avaí também joga na rodada, então tem esse detalhe, porque o Botafogo, primeiro time fora do Z4, ontem perdeu para o Vila Nova e esse resultado ajudou a Macaca, ajudou a Ponte Preta. O técnico Edson Boaro continua no comando da equipe, ele que é auxiliar da comissão permanente. A Ponte ainda não tem um treinador e acredito que o Abobrão vai seguir aí algumas boas rodadas no comando técnico da equipe, inclusive se conquistar os resultados, se conquistar as vitórias. Para o jogo de hoje, ele tem 2 desfalques certos. O
Tavares, glorioso Diego Tavares, está fora porque foi expulso contra a equipe do Botafogo ainda no primeiro tempo. E no banco de reservas, o Luiz Felipe reclamou e foi expulso. Nem entrou no campo e foi expulso do jogo. Então esses dois atacantes estão fora da partida. Também tem uma questão envolvendo o André Lima, hein, e o Márcio Silva, que também podem ficar fora do jogo por questão de lesão. Provável time da Ponte, vamos lá, Diogo Silva, Menino Júlio, deve ser confirmado na lateral direita, o Palácios, que deu uma arrancada fenomenal e quase marcou um golaço contra o Botafogo, deve ser confirmado no time titular, ao lado do Lucas Cunha, terrível, hein? E Danilo Barcelos na lateral esquerda. Tarek, Léo Gomes e Elvis, Jonathan Cafu ou Kevson fazendo ali uma dobradinha pelo lado esquerdo com o Barcelos, David da Hora e o William Potker é o provável time da Macaca, já o Dourado do técnico Eduardo Barros, que é filho da terra, aqui de Campinas. Ele deve colocar um time em campo com Marcelo Carné no gol, João Basso, hein, amigo do Neymar, Raul e Eric Melo, Railan, Pepe, Caleb, Marlon e David Miguel, Rodrigo Rodrigues, que é bom jogador, e o Vinícius Peixoto é o provável Cuiabá para enfrentar a Ponte Preta, 7 da noite no Moisés Lucarelli, com transmissão da CBN Campinas. Mais uma parada complicada para Macaca, a obrigação de vencer, né? Parece que tem aí uma semana menos difícil com relação ao extracampo, teve aí algum aporte que ajuda um pouquinho, não é o ideal, mas pelo menos já tem um aporte aí com relação a salários atrasados, então vai uma Ponte com um pouco mais de tranquilidade para este jogo. Com relação a essa escalação, Lupe, eu entraria em campo com o Kevson. Mas o Kevson não é atacante e tal. Mas eu não sei, o Cafu, cara, não sei se ficou muito rico, mas parece que não tá com fome, né? Não tá com fome. E a Ponte precisa de jogador aguerrido, jogador brigador, né? Porque se na qualidade técnica é difícil, pelo menos ralar o bumbum no chão para que consiga o resultado positivo. Tem uma situação que no futebol, às vezes, ela funciona, que é aquela lei do ex. O Cafu já jogou lá. O Cafu, ele passou no Cuiabá, foi bem no Cuiabá. Não sei se ele saiu com um tipo de raiva ou não saiu de uma maneira legal. Agora, se ele tem aquela, não deixa eu jogar porque eu quero mostrar serviço, eu quero fazer um gol no Cuiabá. Isso pesa, hein? Pode ser. E a gente não sabe também o desempenho do Cafu no dia a dia, né? De repente ele está bem, de repente ele tem mostrado e pode aparecer como titular. Mas se levarmos em conta apenas os jogos, eu tentaria com o Kevson, faz ali uma dobra, hora o Danilo sendo um lateral, hora não, e o Kevson trabalhando ali pelo lado esquerdo. Mas é o que o técnico Edson Boaro tem em mãos para montar esta equipe hoje diante do Cuiabá. Fábio Chaib, missão complicada para essa Macaca, Fabião. Missão complicada justamente pelos problemas, né, que atormentam a Ponte há muito tempo. É verdade que agora teve um respiro, né, com esse pagamento de pelo menos um mês de vencimento. Os jogadores mostraram muita garra na última partida contra o Botafogo e hoje se espera justamente isso também, a Ponte tentando vencer em casa para dar uma sobrevida aí nessa zona de rebaixamento. Até sairia da zona de rebaixamento nesta noite, mas vai depender justamente do jogo de amanhã do Avaí. A Ponte, que a gente sabe, né, tem esse problema justamente com a torcida agora também, esse preço dos ingressos também não deve ser atrativo para os torcedores, né? Muita gente reclamando sobre isso, até uma afronta também, né? Pela situação da Ponte e pela situação que a torcida também está acompanhando a Ponte Preta. Eu acho que esse preço dos ingressos nas alturas aí acaba sendo até uma afronta e até um pedido, entre aspas, da torcida não comparecer no Moisés Lucarelli numa noite fria também. Infelizmente é o que está se passando com a Ponte Preta, mas é uma oportunidade da Ponte aí tentar essa vitória jogando no Moisés. Se fosse numa outra situação, a equipe brigando por coisas melhores na Série B, né, com jogadores atrativos também, eu acho que seria algo até para fomentar o sócio-torcedor, tudo dentro de um planejamento. Agora, do jeito que está, você anuncia aí um aumento nos preços, aí realmente fica muito complicado. Mas hoje, então, às 7 horas da noite, às 19 horas, 6h30, os trabalhos dos 99.1, hoje no estádio Moisés Lucarelli, a Ponte aí recebendo o Cuiabá, recebendo o Dourado pela 12ª rodada da Série B.
11h56, vamos descer a avenida então, desembarcar lá na Dona Imperatriz Tereza Cristina, onde fica o estádio Brinco de Ouro da Princesa, Lupe. A casa do Guarani que joga contra o Caxias, sábado, 11 horas da manhã. E eu estava certo, hein? O último jogo foi aquele em que contra o Londrina, né? Londrina, Do né? Regis. Nossa. O Guarani ganhou esse jogo, né? Ganhou bem. Acho que 3-0, se eu não estiver enganado. Confirma aí pra gente, Guarani, por favor. Cadê o Mariolani aqui, cara? Enquanto a gente vai ouvir o Rian, lateral direito, que passou um período difícil no começo da temporada, lesões atrapalharam o atleta, que agora assumiu a vaga 2 na a 1 lateral pra nós. Direita. Foi 2-1 pra Foi nós. 2-1? É, 2-1 Guarani. 8 de julho. Ah, foi gol de pênalti no finalzinho por causa do Regis. Verdade. Ele abriu Nossa, tomou aquele corte na cabeça, é verdade. Deus me livre. Vamos ouvir então Rian, lateral direito, que fala sobre o momento que ele vive com a camisa do Guarani e projeta o duelo contra o Caxias. Cara, primeiramente agradecer a Deus, né, por esse momento que eu tô vivendo. Acho que é um momento muito bom, desde que eu cheguei aqui no Guarani, como você falou. Sofri um pouco com algumas lesões, né, mas nunca deixei de trabalhar. Meus companheiros também foram muito importantes para eu estar vivendo esse momento, nunca deixaram que eu ficasse abatido ou algo do tipo ali. Acho que manter agora, né, continuar trabalhando para não deixar cair, continuar mantendo esse momento importante para mim, que é estar jogando aqui no Guarani. Cara, acho muito importante, né, pelo trabalho que o professor Hélio vem fazendo. Ele pega bastante o nosso pé para marcar bem, para não tomar gols, né? Então acho que se a gente continuar nessa pegada de não tomar gols, né, a gente vai estar sempre mais perto da vitória. Nosso time é muito qualificado, então eu tenho certeza que se a gente não tomar gol, a gente vai sair vitorioso. Cara, eu acho que não muda tanto, né? Porque a gente treina normalmente, todos os nossos treinos são de manhã, né? E pelo que eu acompanho nas redes sociais, a torcida está bastante empenhada, né? Para vir nos acompanhar, e a gente conta com o apoio de todos vocês para ser mais essa força para a gente, né? A gente sabe que vai ser um jogo bastante difícil, né? O Caxias acho que é a defesa menos vazada, né? Vai ser um jogo bastante difícil, mas a gente está trabalhando bastante com humildade, com seriedade, e creio que vai ser um jogo bastante bom. E espero que a gente possa sair com a vitória, né? Se Deus quiser, a gente pode sair com a vitória e a gente está trabalhando bastante para no sábado sair com os 3 pontos. É isso aí. E claro que se o Guarani sair com os 3 pontos, liderança, mais uma rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. E claro que a gente também espera um bom público do torcedor bugrino nesse duelo contra o Caxias, Carlão. 11 da matina, fatura o Caxias, aquele gelinho pra comemorar. E depois assiste o Jogo do Brasil. Gostei desse menino, Lupe, gostei. Ele estreou lá em Santa Catarina contra o Barra. Isso. E saiu no primeiro tempo, até estranhei, aí depois o Hélio explicou que estava um pouco vulnerável, né? Mas eu gostei dele, principalmente ofensivamente, e ele ganhou a posição. Acho que hoje ele é o lateral direito do Guarani. Me lembrou muito Maranhão em 2009, que foi um assombro naquele time de Oswaldo Alvarez. Ele tem 2 irmãos que também jogam. Um é o Railan Pacheco, que estava aqui no Amazonas, jogou contra o irmão dele aqui, cara, ó. Que loucura. E ele tem um outro irmão dele que chama Dudu, que também jogou no Vila, se não me engano tá no futebol japonês ou voltou. Os 3 boleiros. 3, na família 3 jogadores. Que deram certo, né? Deram Pô, certo. No Guarani, no Amazonas e do futebol do exterior, deram também. certo. Realmente é muito difícil, hein? 3 na família jogando futebol profissional. Fechamos a conta então. Fabião, até as 4 no Arena e a gente volta com muita resenha acerca de Copa do Mundo. Até lá! CBN